Um dos conceitos mais explorados em física é o conceito de fronteira. A fronteira é a interface entre dois ou mais materiais com características diferentes. Estuda-se fronteira em acústica, hidráulica, sistemas termodinâmicos, materiais e processos e em uma grande quantidade de outros segmentos e áreas ligadas à física. Esses estudos buscam entender o comportamento das condições antes da fronteira, depois da fronteira e principalmente devido à própria fronteira. Mas como se processa o estudo de fronteiras e qual é a sua importância para o eletromagnetismo? Como temos utilizado o cálculo e a álgebra vetorial para nos auxiliar no estudo do eletromagnetismo, vamos verificar como isso se comporta em termos de fronteira. Detalhe, em alguns casos, utilizaremos um nome similar como interface. Sejam dois materiais diferentes, 1 e 2, sobrepostos, formando uma fronteira ou interface. Se submetermos estes materiais e sua fronteira a um campo vetorial, fica fácil de notar que em toda a fronteira haverá um vetor normal à fronteira, ou seja, um vetor perpendicular e unitário em todo o segmento da fronteira. E este vetor sempre sai da fronteira, e por isso ele é positivo, apontando para fora da fronteira. Continuando com essa ideia, podemos, além de traçar o vetor normal, traçar um vetor que é paralelo à fronteira, um vetor tangencial. Se esses materiais que fazem fronteira entre si são submetidos a um campo, será fácil de observar que este campo poderá atravessar os materiais na fronteira. Teremos então sempre componente tangencial e componente normal desse campo em ambos os lados da fronteira. Destacamos ainda que estes campos, atuando sobre esses materiais com fronteira, vão poder sofrer refração, reflexão e atenuação dos seus valores em ambos os lados da fronteira. Vamos avançar para o estudo de eletromagnetismo, começando pela eletrostática. Seja uma esfera oca, de material condutor, e essa esfera está carregada a uma carga, e essa carga está depositada sobre a superfície. Afinal, internamente sabemos que o campo em um condutor é nulo. O campo externo ele aparece como sendo perpendicular à interface ou à superfície do condutor. Podemos dizer que do outro lado do condutor podemos ter um material que não seja condutor, podendo ser até totalmente isolante. Desta forma podemos considerar que a saída de um ponto central desse condutor até a sua superfície, que é a fronteira, o valor do campo é nulo. Já a partir da superfície, parte externa da fronteira, temos que o valor do campo é perpendicular. Este campo externo sobre a superfície é calculado como sendo a integral de 1 sobre 4πε0 Q sobre r² na direção do vetor AR, que sai desta esfera, ou seja, no vetor radial. E cai este valor com 1 sobre r², ou seja, cai de um valor ou atenua de um valor de raio ao quadrado em relação ao raio. A primeira coisa que devemos notar é que esta superfície eletrizada deste material condutor impõe uma descontinuidade no campo elétrico. Vamos analisar esse caso com um pouco mais de detalhe. Sejam dois materiais sobrepostos numa fronteira. Então temos aqui um material com elementos que definem suas características elétricas. Sigma como sendo a condutividade, epsilon como sendo a permissividade elétrica e Mi como sendo a permeabilidade magnética. Nesse caso temos o material 2 embaixo, em fronteira com o material 1 em cima. Um campo elétrico E2 incide na fronteira por baixo, saindo em E1 por cima. Observa-se que há ângulos diferentes de refração, θ2 e θ1, que ocorrem sobre a fronteira. Se nós recompomos o campo dos dois lados em componente tangencial e normal, o campo E2 terá um E2t tangencial e um E2n normal. Da mesma forma, o campo campo E1 terá um E1t tangencial e um E1n normal. O tangencial é sempre paralelo à fronteira
e o normal está sempre perpendicular à fronteira. Vamos impor uma circulação que nos permitirá utilizar uma integral de linha na fronteira. Então temos a distância da fronteira, dado por z, e a largura, dado por L. Esta circuitação será adotada como sendo positivo no sentido anti-horário. Fazendo a integral de linha fechada, produto escalar entre o campo elétrico e o infinitésimo de L, ser nulo, ou seja, a integral de L e produto escalar de L é igual a zero, nós conseguimos calcular, no final das contas, que E2t é igual a E1t. Em outras palavras, as componentes tangenciais do campo elétrico em uma fronteira não sofrem descontinuidade e são iguais. Isto vale tanto para a interface entre condutor e dielétrico, quanto entre dois dielétricos. Uma observação deve ser feita quando se tem uma interface entre um condutor e um dielétrico e um campo elétrico sai deste condutor para o dielétrico. O que observamos é que o campo elétrico interno do condutor é nulo. O mesmo se fará na saída do campo elétrico pelo dielétrico, ou seja, o campo a partir do dielétrico é apenas perpendicular à superfície. Prosseguimos este mesmo estudo considerando a densidade de fluxo elétrico por uma fronteira. Para isso, tomaremos uma gaussiana para fazer essa análise. Vamos desenhar um cilindro que transpassa a fronteira e verificar o que acontece em termos de densidade de fluxo elétrico. Nós sabemos que a densidade de fluxo elétrico que atravessa um material nada mais é do que o campo elétrico que age desse material vezes a permissividade desse material, o epsilon. E esse epsilon depende de um epsilon relativo, εr, e do epsilon do vácuo, ou o epsilon zero. Como os materiais são diferentes, as permissividades são diferentes. Logo, tem uma descontinuidade tangencial devido a materiais diferentes sobrepostos em uma fronteira. Já a componente normal da densidade vai ser a diferença entre a densidade que sai menos a densidade que entra, e isso sobre a superfície. Essa diferença é o nosso ρS, ou densidade superficial de carga. Então, em resumo, o campo elétrico na fronteira tem continuidade tangencial e a densidade de fluxo elétrico tem continuidade normal. Vamos passar para fazer esta mesma análise em termos de campo magnético. Temos aqui então um dielétrico na qual incide um campo magnético e do outro lado um metal. A fronteira entre o dielétrico e o metal. Isso é o que acontece normalmente, por exemplo, em uma antena. Em uma antena, ela recebe sinais que vêm do dielétrico, do espaço ou do ar, e a parte da própria antena é uma parte de metal condutor. O comportamento que esta antena ou esta superfície vai ter, ou esta fronteira, é gerar uma superfície de corrente, uma folha fina de corrente, que é dada aqui pelo K, dada em ampere por metros. Esta folha de corrente se espalha sobre toda a superfície, mas não penetra no condutor. Continuando com as nossas contas, da mesma forma que fizemos para o campo elétrico, chegamos à definição de que o campo magnético tem continuidade normal para o fluxo magnético. Já em termos de intensidade de campo magnético, a sua continuidade é tangencial. Se fizermos uma aplicação prática, podemos entender o que acontece com linhas de campo elétrico que são submetidas a dielétricos diferentes. Se nós observarmos o esquema que colocamos aqui, verifica-se que o εr do ar, que é igual a 1, é muito menor que o εr deste material na qual está confinado as linhas de campo elétrico. Então, o dielétrico tem a tendência de confinar linhas de campo elétrico.
Notamos algo semelhante quando trabalhamos com materiais com permeabilidade magnética muito alta. Esses materiais têm a tendência de confinar o campo magnético no seu interior.